Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as civilizações agrícolas ou povos pré-colombianos. Essas civilizações agrícolas, elas são bem diferentes das civilizações caçadoras e coletoras que nós vimos na aula passada. Elas têm uma forma de organização muito mais complexa. Então, são sociedades que têm uma arquitetura consolidada, com construções feitas em pedra. Alguns exemplos estão aí nessas imagens. Então, a primeira imagem se refere à pirâmide de Cobá, construída pelos maias. A segunda imagem são vestígios de uma cidade asteca. E a última imagem são vestígios de uma cidade inca. Então notem que essas sociedades elas tinham uma arquitetura muito mais sofisticada, com grandes construções feitas em pedra. Bom, algumas dessas sociedades também dominavam formas de escrita. Bom, essa escrita é uma escrita pictográfica, no qual nós temos aí na primeira imagem uma típica escrita asteca e embaixo uma escrita maia. É uma escrita feita em desenhos e esses desenhos ganhavam então um significado. Bom, eles desenvolveram também a matemática, a astronomia e calendários que tinham até datas comemorativas. No caso aí das imagens, a primeira imagem nós temos um observatório astronômico maia. Ao lado nós temos um calendário asteca e abaixo nós temos uma forma de organização matemática dos incas através da utilização do quipu. Bom, essas sociedades elas também conheciam o Estado e a propriedade privada. Então elas tinham cidades extremamente organizadas que surpreenderam os europeus quando eles aqui chegaram. E nós temos já a propriedade privada com diferenciações sociais, daqueles que possuíam terras e daqueles que não possuíam nada e tinham que trabalhar aí em troca da sua sobrevivência. Bom, a economia desses povos era baseada principalmente na produção agrícola com um pequeno comércio, aquele comércio dos excedentes da produção. Aquilo que não era utilizado no consumo acabava sendo comercializado. E aí nas imagens nós temos um modelo da agricultura inca que era feita através das escadarias e um exemplo de como seria a organização do comércio asteca. Bom, mas vamos falar agora mais especificamente sobre cada um desses povos. Os astecas, eles viveram na região onde hoje é o atual México e eles foram influenciados por outros povos, principalmente os maias e os olmecas, que vão contribuir para a formação cultural do povo asteca. Bom, os astecas eles vão ter um regime político centralizado, teocrata e militar. O que isso significa? O poder ele vai estar centralizado nas mãos de um líder, uma espécie de rei. O governo é teocrata, teo significa Deus, cracia, governo, no qual o governante é visto como um representante divino ou até mesmo o próprio Deus. E militar, os astecas eram um povo guerreiro e a sua força militar, o seu poder militar influenciava também dentro das questões políticas. A economia asteca ela estava baseada na agricultura com um pequeno comércio. Então o comércio era voltado para a venda dos excedentes de produção. Bom, a sociedade asteca ela está dividida
de acordo com as ideias religiosas. Então, a posição que você ocupa tem a ver com a ligação dos deuses, a vontade dos deuses. Então, nós temos no topo da pirâmide a classe mais alta, considerada mais importante, que eram os nobres, formado aí pelos funcionários públicos, os militares e os sacerdotes. Abaixo deles estavam os comerciantes e os artesãos. Os comerciantes, eles eram importantes porque ajudavam muito na economia da sociedade, e os artesãos, eles faziam joias, instrumentos que eram muito utilizados pela nobreza. Então eles ganhavam uma posição um pouco de destaque. Abaixo nós temos os escravos e os camponeses, que são a base da sociedade asteca, da economia. São eles que produzem dentro da sociedade. Os escravos também eram utilizados nas grandes construções e em obras públicas. E abaixo deles ainda temos os prisioneiros de guerra. Lembrando que a sociedade asteca era uma sociedade formada por guerreiros. Então eles tinham uma política de conquista, de rivalidade com os grupos nativos que ficavam ali em torno do território asteca. E os prisioneiros de guerra, eles geralmente eram utilizados em rituais religiosos, como oferendas aos deuses. Então era comum os astecas fazerem sacrifícios humanos, como é observado aí na imagem. Nós temos um escravo, o coração dele era arrancado em sacrifício aí ao que seria o deus da guerra. Bom, os maias. Os maias, eles ficam localizados na península de Yucatán, no México e na América Central. Então nós vamos ter vestígio dos povos maias no México, em Belize, em Honduras, El Salvador, Guatemala, toda essa região aí em destaque no mapa. Bom, os maias eram uma sociedade que tinha um amplo conhecimento matemático e astronômico. O conhecimento que eles tinham na matemática também era muito utilizado nas construções. Eles já utilizavam o número 0 e eles também tinham amplo conhecimento em geometria, que vai acabar sendo de extrema importância para o desenvolvimento das suas construções, da sua arquitetura. No caso da astronomia, eles sabiam sobre os eclipses solares, o movimento dos planetas, os efeitos do Sol e da Lua, que eram utilizados também nas construções de calendários extremamente complexos. Bom, voltando aqui um pouquinho, essa imagem é uma imagem de Chichén Itzá, que fica no México, é uma das pirâmides que são relacionadas à sociedade maia. Bom, os maias, eles também tinham um governo teocrático, ou seja, o líder era visto como representante dos deuses ou até mesmo um deus, e era uma sociedade também altamente militarizada. A base da economia era a agricultura com o comércio interno. Então, como funcionava a agricultura maia? Eles produziam, aquilo que não fosse consumido pela sociedade era utilizada em trocas comerciais internamente entre a sociedade. Bom, os maias, eles também fizeram grandes construções que estão espalhadas por todas as regiões em que a sociedade esteve presente. No caso, essa construção que aparece na imagem é da cidade de Tulum, que fica também no México.
E essa é uma das construções que tem em Tulum, um dos vestígios que tem nesse local. É um local com uma diversidade muito grande de construções dos maias. Bom, uma curiosidade aí sobre os maias é que eles utilizavam os cenotes como alguns rituais. Então, o que seriam esses cenotes? Eles são uma espécie de caverna que contém um sistema aí de rios subterrâneos, e algumas pessoas acreditavam que era uma espécie de portal para o mundo dos mortos. Então eles acabavam deixando oferendas no local. Então algumas partes da população maia acabava utilizando os cenotes em rituais religiosos. Bom, os maias eles desapareceram e pouco se sabe sobre essa sociedade. Existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas até hoje em busca de informações sobre a sociedade maia. Isso se deve principalmente porque os europeus, quando chegaram, eles destruíram muitas informações sobre os maias. E meio que a sociedade desapareceu e não se tem muitas explicações a respeito disso. Então a sociedade maia é um verdadeiro mistério até hoje para nossa população. Bom, os incas. Os incas eles fizeram um verdadeiro império, porque eles conseguiram conquistar um amplo território. Então, quando a gente fala de incas, não tem como falar em um território específico, porque eles dominaram uma grande parte aí do território americano. Então, você encontra vestígios incas na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina. Então, toda essa parte colorida aí do mapa é territórios que pertenciam ao Império Inca, onde o centro desse território seria a cidade de Cusco. Cusco significa umbigo do mundo, seria a ideia de uma cidade central dentro do Império. Bom, os incas, eles eram da etnia Quechua, e eles acreditavam que seu representante era descendente direto do Sol, ou seja, também tinha um governo teocrático. A ideia de que os líderes incas, eles são descendentes diretos do Sol, o deus mais cultuado dentro da sociedade inca. Bom, a economia inca era baseada na agricultura e o excedente era utilizado no comércio. Interessante dos incas é que eles viviam numa região montanhosa e que era muito difícil você ter a prática agrícola. Então eles acabaram criando essas escadarias na montanha para poder produzir a agricultura. E eles criaram um sistema de irrigação no qual eles captavam a água da chuva e utilizavam essa água para molhar aí as plantações em todos esses degraus. Então era um sistema muito interessante. Além disso, a agricultura inca era muito variada, eles tinham várias espécies diferentes de batatas, o que é cultivado até hoje nessas regiões e é uma coisa bem interessante. Bom, a mão de obra mais utilizada dentro da sociedade inca era a mão de obra dos Ailus, que eram espécies de camponeses. Eles sustentavam a riqueza da elite inca, em troca eles recebiam uma pequena parte da produção. Então, basicamente, eles trabalhavam nas terras da elite e recebiam uma pequena parcela do que eles produziam.
Bom, outra coisa também interessante dentro da sociedade inca é que eles desenvolveram a metalurgia. Então eles tinham grandes objetos feitos em ouro, principalmente, o que chamou muito a atenção dos europeus. E eles tinham uma técnica tão impressionante que eles tinham colares, por exemplo, que o ouro representava as posições do sol, lembrando que o sol era o deus aí mais importante dos incas. Então você tem produções de colares que representavam o nascer e o pôr do sol através da cor que eles fundiam o ouro. Bom, gente, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades e enviarem no sistema. Caso vocês não consigam enviar no sistema, podem enviar também por e-mail. Até a próxima!